Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária e o tema desse vídeo é os impactos da pandemia na sociedade atual, só que é a parte 2, tá bom? E de antemão, eu agradeço muitíssimo por você estar aqui, que Deus possa abençoar grandiosamente sua vida, tá bom? Se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com amigos, amigas, parentes, tá bom? Com seus familiares em geral e ajude-nos nesse propósito de ajudar vidas, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre os impactos da pandemia, né, na sociedade atual, com ênfase em dois assuntos. O primeiro assunto é com relação às relações interpessoais e o segundo assunto são os impactos da pandemia nas redes sociais. O primeiro assunto, né, com relação ao que a pandemia ela gerou nas relações interpessoais. Hoje a gente percebe que a sociedade ela sofreu uma ruptura no que tange a relacionamentos interpessoais. Antes da pandemia chegar, né, no nosso dia a dia, vamos dizer assim, as pessoas frequentavam locais, conversavam, as pessoas iam para a igreja, iam para restaurantes, mercados, e havia o contato físico, vamos dizer assim, na relação interpessoal. E quando houve a pandemia, ocorreu uma ruptura de rotina, uma ruptura de convívio social. Por quê? Com a quarentena, né, as pessoas ficaram em casa e esse contato físico ele foi influenciado pela pandemia, porque a pandemia gerou justamente esse empecilho na hora de se comunicar, você não pode ficar muito próximo, então isso, querendo ou não, né, influencia para as pessoas não poderem se abraçarem, não poderem se cumprimentar com aquele beijo, né, de recepção, não podem conversar perto, próximos uma da outra, e entra já na seara da comunicação pelas redes sociais. Quais são os fatores positivos disso? Que as redes sociais trazem, vamos dizer assim, para essa comunicação, para essa relação interpessoal. A virtualidade ela tem um fator positivo pela distância, então a qualquer local, em qualquer momento você pode entrar em contato com uma pessoa que esteja a 5 metros de distância, mas também você pode entrar em contato com pessoas que estejam a 2.000 quilômetros de distância. Então o fator positivo da virtualidade são esses, né? A flexibilidade, em qualquer momento você pode falar com a pessoa, basta você digitar a senha do seu celular ou do seu notebook, do seu tablet e falar com a pessoa, ligar, até mesmo fazer um vídeo, uma videochamada, e isso facilita bastante. Mas quais são as dificuldades que muitas pessoas têm encontrado? Pois é, com a ausência do toque, vamos dizer assim, da presença, muitas pessoas têm perdido a sensibilidade. A sensibilidade do falar, a sensibilidade do pensar, a sensibilidade de uma ação. As pessoas têm perdido um pouco a sensibilidade na hora da relação interpessoal. Mas o que é isso, João? Vamos dizer assim, as pessoas hoje em dia, né, nós estamos no mês de agosto, estamos iniciando o mês de agosto, as pessoas, elas, muitas das vezes, perdeu a noção da importância de um abraço, da importância de um sorriso, de um bom dia, da importância de perguntar se a pessoa está bem, de sentar com a pessoa, de conversar sobre a vida. Né? Essa pandemia ela trouxe um afastamento social nos dois sentidos. Um afastamento no sentido de evitar que o vírus ele se proliferasse, e ela também trouxe um afastamento no sentido espiritual e no sentido, vamos dizer assim, social, mas dando ênfase para
as relações entre as pessoas. Por que eu falo no sentido espiritual? Vamos dar um exemplo. As pessoas iam para a igreja, né, frequentar os cultos e tudo mais, e veio a pandemia. Com a pandemia, as pessoas elas assistiam cultos online. A pandemia, nós estamos, vamos dizer assim, em alguns países, até mesmo em algumas regiões do Brasil, nós estamos na fase final da pandemia. Mas por que os cultos não voltaram a ser como eles eram antes? O que aconteceu? Qual foi o segredo? O que houve? O que esse vírus trouxe para as igrejas, por exemplo? As pessoas perderam a sensibilidade. As pessoas estão frias espiritualmente. As pessoas não sabem mais cumprimentar as outras. Às vezes parece que estamos passando por objetos, estamos passando por materiais que a gente toca, a gente utiliza e depois joga fora. Mas só que isso é um problema. Isso não pode acontecer. A pandemia fragilizou as pessoas, fragilizou mentes, fragilizou corações. E a gente precisa tratar isso, não deixar ao léu, vamos dizer assim, não negligenciar. Nós temos que nos atentar a isso. Então as pessoas hoje, elas têm sofrido bastante, porque a pandemia, ela gerou uma frieza de postura, uma frieza de pensamentos, uma frieza de atitudes, porque o vírus ele afastou não somente a sociedade das atividades normais, mas ela afastou as pessoas de um relacionamento interpessoal, de conviver com o ser humano. E pode até ser estranho falar isso, mas tem sido uma realidade. Então o que nós temos que nos atentar? Nós temos que valorizar a pessoa, valorizar o coração, a mente, a alma. Existe uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Existem pessoas que a dificuldade não é financeira, não é uma dificuldade, tá faltando comida ou algo do tipo. Às vezes a dificuldade, ela está na emoção. A dificuldade é emocional. Ela precisa de um abraço, ela precisa de um carinho, ela precisa de uma palavra de afirmação. Jesus te ama, estou aqui, conta comigo. São coisas simples, mas que fazem a diferença. A sociedade está faltando empatia, tato, está faltando a sociedade se colocar no lugar das pessoas, entender os problemas das pessoas. E, vamos dizer assim, trazendo para redes sociais, hoje nós vemos pessoas que postam inúmeras coisas, mas que não vivem 10% das coisas que postam. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com o status do que com a essência. O status está sendo colocado à tona, está sendo destacado, compartilhado, mas a essência tem sido colocada no sótão, vamos dizer assim, no porão, tem sido esquecida. E quando a gente vai ver, a pessoa está sorrindo nas redes sociais, compartilhando, vamos dizer assim, alegrias, compartilhando momentos de prazer, de satisfação, só que por dentro a pessoa está vazia, ela não tem algo a oferecer, ela não tem oferecido a essência de viver, a essência da vida. Aí você pergunta, João, onde está a essência da vida? Falo para você, é muito simples. A essência da vida está em Cristo. Quando a pessoa coloca Jesus no centro de todas as coisas, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, assim como fala em Mateus 6,33, as demais coisas vão sendo acrescentadas. E você vai compartilhando a essência da vida para as outras pessoas. Você vai tendo mais sensibilidade, você vai entendendo as necessidades das outras pessoas, você vai compreendendo aquela palavra que a pessoa estava precisando ouvir, você ajuda aquela pessoa, você vira um canal de bênçãos, um canal de motivação. Então a motivação, para você incentivar pessoas, você precisa estar motivado. E a motivação é um impulso do viver, é um impulso da vida. Para você impulsionar alguém, você tem que estar impulsionado, você tem que estar em movimento. E para você estar em movimento, você tem que conhecer a verdade, pois a verdade liberta.
e a verdade é Cristo Jesus. Então, vamos ponderar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Vamos ter mais empatia, tato, viver a vida na sua plenitude, na sua essência. Viver a essência e não aparências. Pois assim a gente vai combater, sim, a pandemia. Que a maior pandemia não é aquela que está afora, é aquela que está dentro de nós. Então nós temos que combater isso e viver uma vida melhor. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, compartilhe, curta, comente e não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe seu dia. Um forte abraço.